Essa lição, hoje, é para terminar essa ideia que eu comecei algumas semanas atrás sobre provações e tentações. Falamos sobre provações, falamos sobre tentações. Hoje eu quero terminar essa ideia sobre a batalha espiritual. A pergunta para começar: como você se sente na sua vida espiritual? Então, antes que nós começamos, pense sobre a sua vida com Cristo. A primeira coisa vai ter que ver, existe? Você tem um relacionamento com Cristo? Você entende que Ele é Deus? Que Ele é o Criador do mundo, o Criador do homem? Que 2000 anos atrás Ele se humilhou, nasceu aqui nessa terra, num lugar muito pobre. A sua mãe física, Maria, seu pai, José, pobres, jovens. Ele entrou nesse mundo para ser o Salvador. Ele entrou nesse mundo para sentir tudo que nós sentimos. Ele entrou nesse mundo para viver uma vida perfeita. Nunca ele pecou. Para provar para nós que há provações, há tentações. Existe uma batalha espiritual. Existe um inimigo de todos nós, que é um inimigo de Deus, que é o diabo. Que a Bíblia, desde o começo até o fim, fala sobre ele. Ele é real. Ele odeia Deus. Ele foi expulso do céu. A Bíblia conta isso. Isso não é uma lenda. A Bíblia fala sobre isso. O alvo principal do diabo para destruir a obra de Deus. E a obra de Deus principal é a criação do homem. É você e eu. Ele odeia tanto de Deus que ele vive até o fim procurando maneiras específicas para destruir a minha vida, para destruir a sua vida, para destruir a sua família, a nossa igreja, a essa cidade, esse país e o mundo inteiro. Ele não vai descansar até ele ganha nessa batalha espiritual. Nós temos que reconhecer que quando nós nascemos fisicamente nesse mundo, que todos nós já passamos, nós nascemos dentro de um mundo influenciado e governado no mundo através de Satanás. A Bíblia chama ele o príncipe desse mundo. Nós somos no território dele. Por isso nós aprendemos desde pequeno a pecar. É a influência do mundo em que nós vivemos. Você não tem que ensinar a criança a desobedecer, desobedece, porque ele aprende disso. É natural na vida dele. Por isso a Bíblia diz que, quando Jesus estava falando sobre as pessoas desse mundo, ele diz: seu pai, vocês são mentirosos como seu pai, o diabo, o pai das mentiras. Então, a gente faz parte disso. Mas quando, naquele momento na sua vida, em que você ouviu sobre Deus, a verdade da Bíblia, você entendeu a história de Cristo, você entendeu que Ele nasceu aqui 2000 anos atrás para ser o Salvador, para estar no nosso lugar, morrendo na cruz para pagar o débito que nós criamos por causa dos nossos pecados, que alguém tinha que pagar. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Diante de Deus, alguém tem que pagar isso. E o próprio Criador veio aqui, nasceu pobre, viveu 33 anos aqui,
mudou o mundo com a pessoa aqui, de tudo que ele fez, de tudo que ele ensinou. Mas em 33 anos ele foi voluntariamente para a cruz, sofreu em nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para que Deus podia nos perdoar dos nossos pecados quando nós recebemos o que Ele fez em nosso lugar e recebemos pela fé Ele como o meu Salvador. Não simplesmente o Salvador do mundo, mas o meu Salvador, os meus pecados que causaram Ele morrer na cruz. Uma coisa pessoal, um relacionamento pessoal. E quando nós tomamos essa decisão, a Bíblia diz que todos que recebem Cristo como Salvador, Deus tem o poder para ele se tornar um filho de Deus. Nós entramos na família de Deus e assim, inimigos de Satanás. Quem pertence ao Deus é inimigo do inimigo de Deus. E começa então essa batalha. Começa uma batalha espiritual na sua vida. Hoje eu quero que nós falamos um pouquinho só como reconhecer que você está numa batalha espiritual na sua vida. Nós fomos criados por Deus para vencer. Eu vou falar isso bem no começo. Somos vencedores. Até a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Jesus ganhou, nós vamos ganhar se nós permanecemos nele. Nós vamos ganhar. Tá? Isso não é a questão. A questão é se nós vamos vencer todas as batalhas aqui nesse mundo. Nós vamos viver uma vida vitoriosa ou sempre perdendo, sempre pecando, sempre pedindo desculpa, sempre pedindo perdão, sempre correndo atrás para tentar restaurar as nossas vidas, porque eu fiz coisas erradas. Ou nós vamos viver por cima de tudo isso. Sempre vitorioso em Cristo. Como você se sente sobre a sua vida cristã? A Bíblia nos ensina que Satanás quer, como eu falei, destruir tudo que Deus fez. É a primeira coisa que Deus fez nesse mundo, quando Ele criou o universo, Ele fez a terra um lugar perfeito para a sua criação principal, o homem. Ele criou o quê? Uma família. O homem e uma mulher, para eles ficar juntos, casar e ter filhos para ter uma família. E tudo que Deus fez nesse mundo é através da família. A família, na fundação cristã, é a pedra principal. De tudo vai fluir, tudo vai crescer através das famílias. Por isso, nós somos muito abençoados aqui, nossa igreja, que temos muitas famílias, homens, mulheres, crianças, juntos, louvando Deus, aprendendo coisas de Deus, participando nas coisas. Essa é muito bom, porque a fundação principal do poder que Deus tem para esse mundo é dentro da família. Então, quando nós entendemos isso, é fácil entender que é a coisa onde Satanás vai atacar mais nesse mundo, aonde? Na família. Eu acho que não existe uma entidade nesse mundo sobre mais ataques do que a família. O resto desse ano, as minhas mensagens do domingo à noite vai ser sobre isso, os ataques nas famílias. Quer dizer, o que o inimigo faz para destruir as nossas famílias. As coisas específicas, terminando esse ano da família. Mas hoje eu quero que nós entendamos que quando Satanás ataca a família, ele não ataca a família total, de uma vez. Porque a família é forte. Tem mãe, tem pai, são fortes, eles amam a criança, amam uma a outra, amam a criança está crescendo amando os pais, e é uma unidade forte. Mas o que ele vai fazer? Ele vai ver o mais fraco, vai ser momentos mais fracos do pai, da mãe, das crianças, ele vai separar, ele vai começar atacando, um por um, para criar conflito, para criar dúvida, para criar caos dentro da família. E assim, logo a família começa a ser destruída. É quando a família sofre, a igreja sofre. O plano de Satanás é isso. Mas começa com coisinhas. Começa
nas maneiras pequenas. Estava pensando essa semana sobre guerra. A primeira guerra mundial. Mundial. Né? Você sabe como começou? Morreu 17 milhões de pessoas. Mas em junho, dia 28 de junho de 1914, vou falar essas palavras erradas, né? O arquiduque Francisco Fernandinho e a sua esposa, da terra de Austro-Húngaro. Um rapaz matou ele, um jovem, matou eles, esse casal, de Sérvia. O que aconteceu? Eles declararam guerra contra essa, a aliança deles declararam contra essa, logo o alemão entrou, Rússia entrou, Britânia entrou, França, Itália, logo os Estados Unidos, e tinha uma guerra mundial. Porque um rapaz matou um casal. Estava estudando sobre isso essa semana. Eu vi uma coisa muito interessante. Fala que é aí que começou, mas essa foi só uma das coisas que aconteceu, porque tinha muito mais coisas por baixo disso. Conflitos. E tinha um conflito na família, que pessoas acham que foi a causa principal da guerra mundial. O conflito numa família. Você sabe que o imperador naquela época, o Jorge V da Inglaterra, o imperador da Rússia e o imperador da Alemanha, eles eram primos da mesma família. E houve tanta desgraça nessa família, e os três primos saíram para ser imperadores desses poderes mundiais, e por causa do conflito na família, causou conflitos nos países, e foi uma grande razão da guerra mundial. Quando Satanás quer matar, quer destruir, quer acabar com as coisas e o povo de Deus, ele começa com coisinhas dentro da sua família. E se nós não entendermos que somos numa batalha espiritual, porque eu estou sentindo assim, eu não vou batalhar, eu não vou lutar. O que vai acontecer se você está numa guerra e você não luta? O que vai acontecer com você? Vai morrer. É fácil. A Bíblia diz que estamos numa guerra, uma batalha espiritual. Nós temos que lutar. E como eu vou lutar se eu acho que eu não estou dentro disso aqui? Todo mundo está dentro, mas eu não sou. Sim, nós passamos. Todos nós. Se nós amamos Deus, Satanás, que odeia Deus e odeia tudo que ama Deus, ele vai querer acabar com nossas vidas, nossas famílias e também o nosso país. Mas começa com às vezes uma coisinha. A Bíblia ensina que quando o diabo, a serpente, entrou no jardim de Éden e convenceu Eva a comer da fruta, desobedecer um mandamento de Deus, parecia uma coisinha. 2 pessoas, não tinha mais pessoas no mundo, 2 pessoas, e simplesmente comeu alguma coisa que Deus falou para não comer. Uma coisinha, de nada. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ele conseguiu, na fraqueza de um casal, que causou todo ser humano entrar no pecado. É assim que ele trabalha. Ele é muito astuto,
a Bíblia diz. Então ele vai ver a sua fraqueza, ele entra na sua família, ele vai ver quem ele pode conquistar, ou você, ou a sua esposa, as crianças, quem ele vai usar na sua família para causar um conflito que vai acabar com vocês. E quando coisas começam a acontecer em nossas vidas, nós temos que reconhecer, eu estou numa batalha espiritual. Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou perder a minha família. Por isso hoje eu não vou falar sobre pessoas endemoniadas, que é claro que está na batalha espiritual. Embora que isso ainda hoje acontece. São coisas horríveis. Não vou falar hoje sobre pessoas satânicas, pessoas ruins, usadas por Deus para destruir, para matar, para acabar com você fisicamente. Embora essas coisas nesse mundo acontecem, mas são óbvios. Batalha espiritual. Hoje nem vou falar, hoje à noite, sobre os pecados óbvios de imoralidade, desonestidade, de todas essas coisas que a gente sabe que é óbvio. Se eu estou cometendo essas coisas, eu estou errado. Eu estou numa batalha, eu estou perdendo realmente a batalha espiritual. É óbvio. Eu não vou falar sobre essas coisas, nós já falamos muito sobre essas coisas. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, fala sobre o conflito que é mais invisível. Um conflito que está acontecendo que às vezes nós não percebemos. É quando o inimigo infiltra na sua vida, causando conflitos, caos e até cansaço. Situações que causam você a perder o seu ânimo para lutar. O seu ânimo para manter a sua vida fiel a Deus. Isso é o perigo. Ou você acha que está tudo bem, está tudo certo, eu não preciso dessas coisas, eu estou bem assim, e Satanás acaba. Você já sentiu que não aguenta mais? Que não vale a pena continuar? Parece que seu mundo ao seu redor está fechando. Na sua vida, você não está feliz. Não está feliz consigo. Não está feliz na sua família. Você não está feliz onde você trabalha. Não está feliz mais na igreja. Está sempre cansado, infeliz, não está satisfeito. E não existe ninguém que fez alguma coisa mal. É só que não quer continuar. Não tem aquele ânimo mais. A Bíblia diz que nesse momento você está numa batalha espiritual. É isso que eu quero que nós vemos hoje. Efésios 6, 10 a 12, a Bíblia diz: finalmente, fortalecemos-se no Senhor e no teu poder, forte poder. Vistem toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe por que a Bíblia está falando assim? Porque acontece assim. Existem essas forças que nós não podemos ver, mas existem. Eles estão ali para destruir a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, o nosso país, o nosso mundo. E começa com você, começa com você, começa com você, começa comigo. Procura para fazer a gente perder nosso ânimo. Como eu falei outra semana, para não ser mais satisfeito com Deus. Para duvidar um pouco das coisas de Deus.
E quando eu começo assim, de sentir assim, essa significa que eu estou numa batalha espiritual. Todos nós sentimos isso. Todos nós passamos momentos de cansaço. Todos nós perdemos nosso ânimo de ir na igreja. Todos nós perdemos o desejo de levantar e falar de Deus, de ler nossa Bíblia, de estudar. Isso acontece. Infelizmente é muito comum, mas é uma batalha espiritual. Hoje eu quero só ver em algumas áreas. E pode ser em todos que estão acontecendo na sua vida, ou só uma. Mas analise a sua vida espiritual. Quando você tem uma falta de desejo espiritual, você está numa batalha espiritual. Uma falta de desejo. Você continua na igreja. Você é fiel. Porque você foi ensinado a não perder um culto, que é uma coisa importante. É uma disciplina. Que nós devemos nos disciplinar para sempre estar preparado e pronto para ir aos cultos. É uma coisa que agrada a Deus. A Bíblia ensina para não deixar congregar, como é costume já de muitos, a Bíblia diz em Hebreus. Nós devemos, com cada oportunidade, porque é importante, é um sinal de honra que nós damos para Deus. Mas às vezes nós chegamos sem ânimo, não tem desejo. Estou indo porque alguém vai falar mal de mim. O pastor vai, agora não é mais ligar, ele vai mandar uma mensagem para mim. Eu estou indo porque é uma obrigação. Mas eu não tenho mais desejo. O que aconteceu? Ninguém fez alguma coisa, ninguém falou alguma coisa. É só que, não sei, eu não tenho mais aquele desejo. Servindo a obra do Senhor é mais uma obrigação do que aquela sensação de prazer, de privilégio, de honra. O rei Davi, eu tirei só de um salmo que ele escreveu, Salmo 119, que é um salmo muito grande. Mas escuta só alguns versículos dessa música que ele escreveu. Ele diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Como anseio pelos teus preceitos. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Antigamente você sentiu assim. No começo nós sentimos essa alegria, esse prazer, esse amor. E não podia esperar até chegar domingo para encontrar com os irmãos, para contar como Deus tem nos abençoado essa semana. Mas às vezes nós perdemos isso. E quando isso acontece, quando você acha que eu posso faltar alguns domingos, faz diferença na minha vida, não importa. Quando isso acontece, você está numa batalha espiritual. Reconhece, luta contra isso. Né? Pede para Deus te perdoar, pede para Deus te dar ânimo, pede para Deus para te dar aquele desejo para voltar e ler a Bíblia. Até se não está sentindo, abre a Bíblia, começa de ler. Pede para Deus, como Davi falou: Deus, me dá a alegria da minha salvação. Eu estou perdendo isso, eu não tenho um desejo. Não é que o desejo de Deus sai de você, alguma coisa
que você está deixando, isso é um inimigo tirando o seu gozo. Reconhece, você está numa batalha espiritual. A segunda coisa é quando você está fisicamente e emocionalmente exausto. Isso acontece. Às vezes não é tanto de trabalhar, não é muita coisa. Você já chegou que está cansado. Você levanta de manhã pensando na hora que você pode dormir de novo. E você dormiu o dia inteiro ontem. Não vou falar de nome, mas isso não é normal. A pessoa fica deprimida. Ele está exausto fisicamente, até emocionalmente. E também espiritualmente. Quando isso acontece, tem que reconhecer que está numa batalha espiritual. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, falando sobre o anticristo, o que ele vai fazer, a Bíblia diz que ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os seus santos. Ele vai fazer cansar é a palavra? Ele vai acabar fisicamente com os santos de Deus. É o trabalho dele. Ele procura a fazer você sentir cansado. Ele quer que você pare. Ele quer que você tire algumas férias de Deus. Eu não estou cansado. Esse domingo eu não vou. Está muito cansado. Eu tenho que esperar, tenho que descansar. Quando nós sentimos isso, essa não é de Deus. Deus, Ele renova nossas forças todos os dias. Ele nos dá poder. Nós cantamos essa segunda música. No Senhor nós temos força. É quando nós não sentimos essa força, nós sabemos que eu estou numa batalha espiritual. Eu tenho que lutar contra disso. Uma das armas sutis de Satanás é para sobrecarregar os servos de Deus. Talvez no começo a gente nem sente esse peso a mais que estamos carregando, mas pouco a pouco causa a gente ficar tão cansado. E a primeira coisa, nós não pensamos eu não vou trabalhar essa semana porque estou muito cansado. Não. Eu não vou mandar a criança para a escola, não. O que nós vamos tirar? Eu não vou na igreja. Sempre é a obra de Deus, sempre para honrar, para sacrificar as coisas de Deus, sempre é a primeira na lista que nós tiramos quando nós sentimos qualquer problema na nossa vida. E essa mostra que é um ataque espiritual, que é tão fácil. Estão cansados? Tem que levantar cedo amanhã para ir na escola, tem que levantar cedo amanhã, segunda-feira, para trabalhar, então o que eu vou sacrificar, eu não vou na igreja. Posso. Essas atitudes não vêm de Deus. Não, você não estava assim. Mas quando está nesses momentos de fraqueza, de cansaço, essa realmente é um ataque. Nós esquecemos o que Jesus falou em Mateus 11 e 28. Ele diz: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós esquecemos que quando nós nos esforçamos de participar, de ir aos cultos, de ouvir, de cantar louvores, de compartilhar nossas vidas com os outros, para orar um para o outro, para estar pronto para ajudar na obra de Deus, seja uma palavra, uma oração, um dinheiro para ajudar a pagar uma conta de irmão ou irmã, alguma coisa que eu possa ajudar essa é uma parte da minha vida cristã. Quando eu faço isso, Jesus me dá descanso. Mas quando eu luto contra essas coisas, eu fico cansado. Quando nós afastamos de Cristo, quando nós estamos cansados, Ele é a única pessoa que pode nos dar descanso. E quando nós afastamos dEle, nós ficamos mais e mais cansados, mais e mais longe dEle. E em nossa vida nós começamos a perder tudo, nossa vida cristã
perdendo a batalha espiritual porque nós não achamos, que nós não reconhecemos que estamos numa batalha espiritual. A terceira coisa, ponto aqui, um ataque financeiramente. Alguém já sofreu esse ataque? Um ataque financeiramente. Cuidado com essa parte. Não estou dizendo que a falta do dinheiro significa que Satanás está nos atacando. A maioria das vezes nós passamos problemas por causa das nossas próprias decisões. Às vezes vem de Deus para nos ensinar a apreciar e administrar melhor as riquezas desse mundo. Mas a maioria dos problemas nós causamos por decisões erradas. Mas quando tem uma crise pessoal, não estou falando da crise do Brasil, que todo mundo passa igual, mas uma crise pessoal na sua vida, nas suas finanças, começa a acontecer. Quando parece que tudo está quebrando. Seu carro quebrou, a máquina de falar quebrou, seu marido quebrou, tudo quebrou. Bicicleta alguém roubou. Você parece que é uma crise pessoal na sua vida. Pode ver que é um ataque espiritual. Porque são nesses momentos que o inimigo, ele quer tirar seus olhos das obrigações que você tem com Deus, com a sua vida financeira. Para olhar o que agora é o que não tem. Agora tem que comprar isso. E quando essas coisas acontecem, o que é a primeira coisa que tira? A nossa oferta para Deus, o dízimo. Deus entende. Eu tenho que pagar essa conta, tenho que fazer isso, então essa eu vou tirar. E quando isso acontece, somos numa batalha espiritual. Porque a Bíblia ensina que essa parte financeira é uma grande parte da nossa vida diante de Deus. Mostra nossa fidelidade, mostra nossa obediência, mostra nosso amor, nossa dependência que eu vou dar para Deus. Mas eu confio que Ele vai me dar para suprir todas as minhas necessidades, que Ele prometeu isso. A nossa igreja não faz campanha disso, de aquilo, nós damos de coração aberto, de alegre. Ninguém sabe nada, mas Deus sabe o nosso coração. E quando nós damos para Ele, Ele nos abençoa. Quando nós retemos em qualquer área da nossa vida uma parte de Deus, nós bloqueamos as bênçãos de Deus naquela área na minha vida. Eu quero servir Deus em todas as minhas áreas da minha vida, menos a fofoca. Eu vou continuar fofocando. O que vai acontecer? Todo mundo vai falar mal de você. Deus não vai guardar você, Deus não vai poupar você, Deus não vai proteger você naquela área suja, porque você está retendo essa obediência para Ele. Se eu não vou ser honesto com as pessoas, eu não vou receber honestidade. O que eu planto, eu vou semear. Se eu vou reter o meu dízimo, oferta, que é uma porção pequena de tudo que Deus me dá, mas eu tenho uma crise na minha vida, eu não tenho mais, eu estou pagando todas essas coisas, eu vou deixar isso. Deus não vai abençoar nessa área também nossa vida. O que acontece? Estou falando isso porque eu já vi, nós já vimos. Não tem para dar. Não tem para dar para Deus, Deus não abençoa, você não tem para pagar as outras coisas então. O marido, que é responsável, o que faz? Não tem que trabalhar mais. Agora eu vou trabalhar aos domingos porque não tem jeito. E pare de ir na igreja. Ainda não tem, porque não está sendo abençoado por Deus, porque está faltando em tudo. Então, a esposa tem que trabalhar mais. Ela não vai na igreja. Agora as crianças não vão na igreja. Logo lá não tem ninguém da família. Satanás ganha. Essas crises nós temos que reconhecer como batalha espiritual. Número 4, dificuldade em oração. Em Mateus 26, 40 a 41, esse foi aquele momento antes da crucificação de Cristo. Eles terminaram tomar a última ceia,
a primeira e última ceia de Cristo aqui na terra. E eles saíram para Monte Oliveiras e no jardim, Jesus falou para seus apóstolos, aí vocês ficam aqui, eu vou ali um pouquinho, eu vou orar, vocês ficam aqui orando. Ele disse, então voltou, estamos em Mateus 26, 40, 41, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Jesus falou, vocês não poderiam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro, vigiem e orem, para que não caem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Falta de oração, falta de ter tempo de orar, falta de ter desejo de orar, falta de ter entendimento de como orar, falta de orar é um sinal que está numa batalha espiritual. Satanás não quer que você tenha nenhuma comunhão, nenhuma conversa com Deus. Imagina um casamento, um relacionamento em que você não conversa com outra pessoa. Não vai viver muito tempo. Corta a comunicação e vai destruir o relacionamento. Quando nós não sentimos desejo de orar, somos numa batalha espiritual. Tem pessoas que falam, mas eu não sei orar, eu não tenho o dom de orar. Oração não é um dom, é uma disciplina. Nós temos que aprender. Por isso os apóstolos falaram para Jesus, mestre, nos ensina a orar, nos ensina a comunicar com o Pai do jeito que o Senhor comunica com Ele. Nós temos que aprender, tem que se tornar algo diariamente na nossa vida para comunicar com Deus. E quando nós oramos, o céu responde. Deus faz coisas acontecer em nossas vidas quando nós oramos. Deus sabe o que precisamos do nosso Pai Celestial antes que nós pedimos, mas só depois que nós pedimos que Ele nos dá. Ele pode mandar os anjos do céu para nos proteger quando nós oramos para proteção. Mas se nós não oramos, não acontece nada. Deus espera para nosso pedido em oração, humilde, para Ele responder e nos dá o desejo do nosso coração. Quando o desejo do nosso coração bate com a vontade dEle. Mas Ele espera. Então, quando nós não queremos orar, com certeza você está numa batalha espiritual. O que tem que fazer? Orar. Mas eu não tenho tempo. Eu não sei. Todo mundo sabe falar. Nós justificamos, dá desculpa, mas é só falar com seu Pai Celestial. Quando você para de orar, você perde poder e proteção espiritual. Então enfraquece e é mais difícil ainda orar e cai em tentação. Jesus falou, ora para vocês não caírem em tentação. Eu acho que não preciso orar. O que vai acontecer? Cai em tentação. Perde a batalha. Outro sinal, saudades do seu passado. Todos nós temos uma vida antes de Cristo. Nossa vida sem conhecer Jesus como nosso Salvador. Alguns aqui estão nessa vida ainda, porque você não tomou a decisão de receber Cristo. Quando Deus olha no mundo, Ele não vê raça, pessoas diferentes, cores diferentes. Ele vai dividir todos aqueles que vivem sem conhecer e os seus filhos que conhecem Cristo como Salvador. Uma vida antes de Cristo, uma vida após Cristo. E muitas vezes tem crentes que já pediram perdão daquela vida, porque aquela vida levava eles para o inferno. Aquela vida era contra Deus, aquela vida imoral, aquela vida de bebida, de droga, de imoralidade, de tudo que o mundo ama, que Deus odeia. Toda essa vida, talvez para algumas pessoas, era a maior parte da sua vida. E agora é crente, você pedir perdão, você arrependeu daquela vida, você foi batizado para demonstrar que você
morreu espiritualmente, foi sepultado embaixo da água, mostrando que eu sepultei aquela vida, porque não quero mais, eu ressuscitei para viver uma nova vida. Nós vimos isso hoje à tarde no batismo. Mas depois, por alguma razão, começa a ter saudades daquela vida. Começa de relembrar os bons tempos com seus amigos, com as coisas que fez no passado. Começa a contar com as pessoas: antes que eu aceitei Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo. Conta as histórias como coisas boas. Já ouvi isso. Isso mostra que está numa batalha espiritual. Satanás quer trazer você nas suas boas lembranças de anticristo, antes de Cristo. E quando isso acontece, nós começamos a justificar muita coisa na cabeça. Às vezes nós começamos a procurar pessoas daquela época. Nós começamos a sair com aquelas pessoas. Nós começamos a fazer aquilo que nós fizemos no passado. E quando nós estamos nos vendo fazer essas coisas, ou até o desejo de fazer essas coisas, nós temos que parar de dizer: eu estou numa batalha espiritual. Eu tenho que lutar contra isso. Eu não posso deixar isso acontecer na minha vida, porque se eu começo aqui, eu vou perder a batalha. Vou destruir a minha vida. Nós começamos a querer mais coisas do passado do que o que temos agora. Nós queremos desejar passar mais tempo com as pessoas do que ir na igreja. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o seu coração. Houve um momento na sua vida em que você amava os irmãos de todo o seu coração. Você nem conhece, mas ama, porque tem alguma coisa em comum. Mas quando chega um momento na sua vida em que você não sente isso, que você começa a evitar irmãos da igreja. Você vai em um irmão da igreja, você na cidade, você passa por outra rua, porque você não tem comunhão, você está escondendo alguma coisa. Quando essas coisas começam a acontecer na sua vida, a Bíblia diz que uma das provas que você é salvo, que você está vivendo por Cristo, porque você ama os irmãos. E agora você prefere ficar mais tempo com pessoas que não são espiritualmente seus irmãos, está numa batalha espiritual. E nós temos que reconhecer isso. A Bíblia diz em 1 João 3,14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. São coisas sérias. São dicas para nós, para nos mostrar onde eu estou na minha vida espiritual. Essas coisas são simples. Essas coisas não são aquelas guerras assim que nós imaginamos que a gente vê na televisão, com essas coisas de outros mundos. São coisas simples, são coisas astutas, são coisas que Satanás vai infiltrar pouco a pouco na sua vida para causar você ter esses sentimentos. Mas se nós não lutamos contra essas coisas, vão criar guerra mundial em nossas vidas. Eles dizem que o primeiro passo para vencer um ataque é reconhecer que está sob ataque. Não deixe o inimigo te enganar, achar que está tudo bem ou normal. Comparando a minha vida com esse irmão, essa pessoa, mas pelo menos eu vou no culto mais que ela. Eu vou na quarta-feira, nem ela vai na quarta-feira, então eu estou melhor do que ela, então eu estou bem. Não. É mais uma maneira de Satanás nos enganar. Se você está experimentando uma ou mais desses ataques, corre para Jesus, pede perdão, permanece na sua presença. 2 semanas atrás eu falei de 2 coisas que eu vou repetir, que vai nos ajudar a vencer e permanecer fiel.
É uma que nós temos que entender pela fé, que a nova vida que Jesus me deu quando eu arrependi dos meus pecados, morri para aquele vida, sepultei para deixar longe e eu quero viver uma nova vida. Essa nova vida que Ele me deu é uma vida preparada para vencer. Ele construiu dentro de mim uma fundação na rocha, que Ele é na rocha. Aquela história que Ele falou que quando o homem que construiu uma casa na areia, outra na rocha, que bateu a tempestade, aquele que estava na areia caiu, aquele que estava na rocha ficou firme. Ele construiu a sua vida dentro de nós, a vida dele na rocha. Quando cai a tempestade, eu posso permanecer firme. Ele me construiu para permanecer firme. As tempestades vai e vão. Eles hoje, amanhã fora. Essa que aconteceu semana passada lá na cidade onde mora toda a família da PEG. Alguns todos quase tinham que sair da casa. Entrou mais que 40 que eu ouvi outro dia morreram. Foi o pior dilúvio de todas as épocas. Caiu a não sei quantos trilhões de litros de água, encheu em cima da casa a maior parte de uma cidade que tem mais que 2,5 milhões de pessoas. Vai custar 150 bilhões de dólares para recuperar. Mas sabe que aquela tempestade já passou. E agora vai ter outra. Em nossa vida vai ter coisas que vão acontecer, mas Deus nos criou, se estou em Cristo, Ele me criou para permanecer firme. E outro segredo é que nós temos que ser juntos. Deus organizou a sua igreja, Jesus estabeleceu a sua igreja para ter uma família de pessoas, uma comunhão de pessoas que têm a mesma crença, mesmo desejo, mesmo alvo, mesma esperança, mesma fé, mesmo Senhor, mesma doutrina, para eles ser juntos e fortes. E sozinho é fraco, mas junta mais 2, 3, 4, 5, 190, 200 pessoas, é forte. Reconhece isso. Quando você se sente fraco, está numa batalha espiritual, corre para os outros irmãos da igreja. A gente não pode ver o invisível na sua casa. Não pode ver se você está sofrendo. Corre, tira o orgulho. Seja humilde. Eu preciso de ajuda, eu preciso você orar para mim. Eu preciso você me acompanhar para falar com as pessoas, porque eu preciso da sua ajuda. Nós somos interligados espiritualmente. E nós devemos aproveitar esses momentos quando nós estamos numa batalha espiritual. Jesus prometeu estar do seu lado cada passo, enquanto você está andando junto com Ele. Vamos sempre orar uns para os outros. Vamos lembrar que todos nós vamos passar nesses momentos difíceis na nossa vida e vamos sempre orar uns para os outros. E estou orando para você e você está orando para mim. Se eu estou ali para levantar você quando eu caio, você está aqui para me levantar quando eu caio. Nós estamos juntos. E assim a razão de estar aqui como uma família. A batalha é real. Satanás existe. E ele verdadeiramente anda nesse mundo como um leão bravo, procurando a quem ele possa devorar. Ele separa os mais fracos e ele ataca. Seja forte. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui está sob ataque, mas eu posso ver muitos que estão sob ataque. Luta. Deus te preparou. Deus falou assim no nosso texto. Coloque essa armadura de Deus para você permanecer firme. Vamos orar. Enquanto nós oramos, a equipe de louvor pode vir. Obrigado, Pai. Mais uma vez, Deus, para todos que estão aqui. O Senhor é só o Senhor.
sabe todas as razões, todos os motivos de cada pessoa aqui dessa noite. Nós temos certeza, Pai, que foi o Senhor que trouxe todos nós para entender essa mensagem, para tomar uma decisão em nossas vidas, para ajudar os outros que estão passando dificuldades, Pai. Use essa palavra, Pai, para fazer uma diferença em nossas vidas hoje. Para as pessoas aqui hoje à noite que ainda não tomaram a decisão de deixar o mundo, deixar o pecado, deixar o Satanás atrás e vir para ser recebido. Pedimos ao Pai que hoje vai ser aquela noite em que, pelo seu poder, eles entregam a sua vida para Ti. Enquanto nós cantamos, nós queremos Te dar toda a honra. Abre nossos corações, nossas mentes, Pai. Procure em nós algo que está errado e nos convence pelo Seu Espírito Santo para melhorar, para mudar, para ser transformado, para ser vencedores. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.